Telefonema de Trump a Lula segue estampando manchetes na mídia internacional. Quem traz os destaques é o correspondente internacional Ivan Kleber. E o presidente americano colocou mais pimenta no acarajé. Ele declarou em coletiva de imprensa na Casa Branca que o petista é um bom homem. O que está por trás dessa aproximação dos Estados Unidos e o governo brasileiro é o que a gente vai tentar entender então aqui com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Tarde, né, da segunda edição. Isso mesmo, a imprensa americana, de maneira mais sóbria do que a imprensa brasileira, eu diria, repercutiu o telefonema entre o presidente americano e o presidente brasileiro Lula. Um destaque para a emissora BBC News, a britânica BBC News, a seção Brasil. Ela diz que Marco Rubio pode ser um obstáculo aí na aproximação do governo americano com o governo brasileiro. E essa é uma análise mais internacional, trazendo a questão justamente do ponto principal da conversa, Geisiane, que foi justamente a designação de Marco Rubio como o responsável pelo lado americano para negociar com o Brasil. O fato do presidente americano Donald Trump ter definido Lula como good man, ou um bom homem, e feito um aceno para uma possível visita ao Brasil, não significa muita coisa. Isso porque Trump optou por delegar o que realmente interessa para Marco Rubio, e ele, Trump, ficou com a questão diplomática. A conversa, a gente sabe, durou 30 minutos, se você desconsiderar o tempo de tradução, iniciação, enfim, de conversa mesmo ali foi 10, 15 minutos. E o governo brasileiro sai dessa reunião com a designação de Marco Rubio. De todos os nomes que Donald Trump poderia indicar para conduzir essa negociação para o lado americano, esse é o pior nome que o governo Lula poderia esperar. Então, voltando sobre a questão do Donald Trump ter feito essas declarações, repito, é um pouco aquela coisa do policial bom e o policial ruim, né? Aquela piadinha. O Trump optou por um tom mais ameno, dizendo, olha, estamos abertos a conversar. O Trump é um homem de negócios, né? Mas passando a bola para Marco Rubio. Aí sim é que a coisa complica de fato para o governo brasileiro. Rubio, como a gente sabe, já foi amplamente dito aqui, ele é descendente de cubanos, mas mais do que isso, foi ele, por exemplo, que autorizou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e todas as suas consequências depois, incluindo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Foi o próprio Marco Rubio também que tantas vezes, né, denunciou e disse que Alexandre de Moraes, nós estamos vendo aí na tela que a nossa direção gentilmente coloca as imagens, é o arquiteto, digamos assim, da rede de opressão no Brasil. Eu saio com a sensação, Geisiane, de que o Lula que o presidente americano Donald Trump entende que a verdadeira negociação não é com o Lula, e sim com o STF. Então, portanto, não teria sentido o Trump tratar mal o Lula, porque ele faria isso. Hoje mesmo, a gente teve uma outra reunião agora, o presidente americano Donald Trump esteve reunido com o primeiro-ministro do Canadá, no Salão Oval da Casa Branca, o Tim Carney, e eles também ali tiveram um clima amistoso, enfim. Então, do lado brasileiro, que é o que interessa aqui pra gente, pra nossa audiência, a sensação é de que, bem no fim, Trump sabe que quem está conduzindo, quem vai negociar, é o STF, não é Lula. Então, portanto, não teria sentido nenhum uma maneira ser mais ríspido, digamos assim, com o Lula. A verdadeira negociação será entre Marco Rubio e interlocutores, pessoas próximas ao STF, aí nesse caso foi designado Geraldo Alckmin, Haddad, entre outros, mas uma questão importantíssima, ela será abordada? É uma pergunta, a questão da liberdade de expressão no Brasil. Esse é um ponto que está lá na carta do Trump, né? A questão da perseguição a Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Lembrando, a carta que Trump, melhor dizendo, as cartas que Trump enviou em julho deste ano, elas continuam valendo. Então, nós devemos aqui, mais do que julgar apenas as declarações gentis, por que não, do presidente americano Donald Trump, as ações. E a ação é que ele colocou uma pessoa que conhece muito bem a esquerda da América Latina,
e sabe que o Brasil é aliado de regimes que ele combate, regimes como do Nicolás Maduro da Venezuela e principalmente o regime cubano lá do Díaz-Canel. Então, neste sentido, a gente pode já antecipar que vai ser uma negociação muito dura para o lado brasileiro, principalmente se não abordar esses temas, a liberdade de expressão e o fim da perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Gesiane. Além disso, Ivan Kleber, a gente tem ainda a questão da carta, como você mencionou aqui, trouxe aqui para nossa audiência, né? A carta, ela menciona ataques às empresas americanas, às empresas digitais, se referindo claramente aí ao X, por exemplo, que foi suspenso no nosso país, ao próprio Rumble, que não temos aqui no nosso país. Então ainda tem essa questão das empresas americanas que tem uma ligação direta aí com o Marco Civil da internet, que recentemente foi julgado, foi na verdade legislado pelo STF, que deixa ainda mais censurado. Queria te ouvir também um pouco a respeito disso, né? Muito tem se falado do Bolsonaro, dessa questão toda do Bolsonaro, mas ainda tem essa questão aí, e aí de novo, né? Uma questão econômica, diretamente econômica, já que afeta o capital dessas empresas americanas. Perfeito, Geisiane. Você fez a leitura correta, porque essa questão das Big Techs, ela entra na seção 301. Vamos fazer aqui um desafio ao nosso chat. Pessoal, vocês lembram aí que existe a seção 301, né? Comente aí no chat pra gente, por gentileza, aproveita e dá um like, tá? Já que vocês vão comentar no chat. Mas a seção 301, ela justamente está agregada, digamos assim, a essa questão das Big Techs, como você informou. A gente tem informações também de que as próprias Big Techs gostariam que a administração Trump olhasse essa questão do Brasil, porque está difícil para elas trabalharem no Brasil. Então, olha só, a gente tem a questão da seção 301, que ela é ampla, valeria, de repente, apenas uma pauta aqui, um dia que a gente conseguir encaixar as atualizações da seção 301. A gente tem também a questão envolvendo, agora a gente comentou semana passada, uma possível envolvimento aí, um possível, melhor, envolvimento e reabertura do caso Odebrecht lá nos Estados Unidos. Os elementos são muitos. E Lula compareceu a essa reunião só com uma lista de demandas. Retire as tarifas e retire as sanções às autoridades brasileiras sancionadas. Eu faço uma pergunta prática aqui. O que ele conseguiu com isso, com essas demandas até agora? O resultado foi zero. Ele conseguiu, como eu disse, que a pior pessoa dentro da administração Trump, do ponto de vista do governo brasileiro, assumisse as negociações. Quase que o Trump, como dizendo, ok, o Marco Rubio já sabe o que tem que fazer, deixa eu passar logo isso para frente e vou cuidar de Oriente Médio. É essa a interpretação que a gente faz. Agora você foi no ponto, Geisiane. As questões que você trouxe vão diretamente na seção 301, que está em andamento e possivelmente ainda no mês de outubro, ou no começo do mês de novembro, teremos novidades das investigações e de como as coisas estão caminhando. Em paralelo a isso, só para a gente ter uma ideia, Geisiane, da profundidade do interesse do governo americano, dos Estados Unidos em geral, ao Brasil, nós ainda temos um pedido de um senador, né, o Tom Cotton, do Arkansas, do Partido Republicano, que pediu ao Marco Rubio que os Estados Unidos investigassem a infiltração e, eventualmente, influência, melhor dizendo, da China no agronegócio brasileiro. Eu estou trazendo essa notícia, isso é do final de julho, começo de agosto, e ali também as coisas estão caminhando, só para dar uma ideia para a nossa audiência do quão profunda é a questão e que não pode ser resolvido, e não seria mesmo resolvido, em uma conversa de 30 minutos, Geisiane. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.